Estamos de volta com o Jogo do Poder aqui de São Paulo, hoje entrevistando o governador Alberto Goldman. E eu quero que você continue com a gente ligado, porque tem muito mais da nossa conversa hoje. Governador, eu acredito, eu estou primeiro dizendo a minha opinião, porque tem muita gente que fala assim, fulano político tal está morto, esse não se elege nem aquilo. Eu sou totalmente contrário, eu acho que político, e nós temos vários exemplos aí, estão sempre voltando, acho que existe uma conspiração do universo em torno do momento, é uma onda mágica que acontece, nós temos vários exemplos a serem dados Brasil afora. Então eu não vou lhe perguntar, o senhor acha que o Serra está acabado? Que eu sei que não está. Nem ele, nem nenhum daqueles que tiveram derrota nessas eleições. Ninguém pode afirmar isso. O político só está morto quando ele está no chão, enterrado, morto mesmo fisicamente. Isso não existe. Muito bem. Qual o futuro do José Serra? Mais próximo. Eu acho que uma liderança política nacional, uma liderança das mais expressivas, uma história política que vem desde a faculdade, desde o movimento estudantil, passou por uma experiência imensa de vários cargos em várias instâncias e, portanto, ele é um elemento que deve liderar o processo de oposição. Se ele vai ter cargo ou não vai ter cargo, é outra história. Se ele vai se candidatar agora ou depois ou nunca, é outra história. Acho que cada um de nós é um militante político. Eu sou também um militante político desde a universidade. Então, cada um de nós tem uma militância e tem uma disposição, quando tem disposição, de participar. Ele tem disposição de participar e continuar participando, ele já deu declarações a respeito disso. E eu acho que ele vai participar, de uma forma ou de outra. Qual é a forma, quais são as formas que vão ser adotadas, não é o mais importante. Principalmente nesse período que agora que nós temos pela frente. Nós não temos nenhuma eleição pela frente. Nos próximos, pelo menos 2 anos, não temos eleição pela frente. Não há o que ficar discutindo a eleição. Nem eleições daqui 2 anos, nem eleições daqui 4 anos. Há o que discutir o fortalecimento de uma postura que demonstre aonde é que nós nos opomos claramente a este governo que terminou, terminou, este governo que agora recomeça com quase uma parte das mesmas figuras, muitas delas que foram até afastadas no momento em que cometeram irregularidades. É o caso do chefe da Casa Civil, Palocci. Palocci é um sujeito que destruiu uma figura, um cidadão chamado Francenildo, através da quebra do seu sigilo bancário. Destruiu a vida desse cidadão. Esse cidadão hoje é um cidadão civil morto, né? Não recebeu pena nenhuma por isso, virou de novo agora ministro da Casa Civil. Nós não podemos aceitar esse tipo de política continuar a ser feita no Brasil. Quanta gente que está aí com, eu não vou usar essa expressão ficha suja, né? Eu não gosto dessa expressão, mas que tem máculas na sua história política profundas, que vai exercer agora funções de ministro de Estado. Nós temos que mudar esse costume político no Brasil, temos que reformular isso daqui. Não é uma questão de moralismo, é uma questão que quem não tem a condição de responder com absoluta clareza à sua vida pessoal, na sua atuação política, não a vida pessoal, na sua atuação política, não pode estar dirigindo o país. Ele não pode ser exemplo. A falta de escrúpulos dessa gente, a começar do presidente da República, que passou esses anos todos dando nenhuma atenção para qualquer escrúpulo, presidiu, não é um bom exemplo para a sociedade brasileira. Nessa questão do cargo do presidente, da Dilma, o que é que o senhor acha que o PSDB leva de aprendizado dessa questão das eleições, por exemplo? Onde é que, e adicionando a pergunta, onde é que errou? Perdeu por quê? Perdeu porque não fez o papel que tinha que fazer, de oposição. Perdeu porque não se organizou como oposição, porque ficou fragilizado como oposição. O senhor, pessoalmente, quando é que o senhor disse assim, perdemos? Eu acho que só no final mesmo.
O senhor acreditou até o fim? Só no finalzinho mesmo, só acredito nos últimos dias. Ah, nos dias, né? Nos últimos dias do segundo turno, na disputa do segundo turno, é que eu me dei conta de que nós chegamos a crescer bem entre o primeiro e o segundo turno. Nós tivemos quase um mês de diferença no primeiro e segundo turno. Nas primeiras 2 semanas nós crescemos e depois eu senti que isso estancou. Então aí me deu a sensação que a gente não conseguiria avançar mais. Agora, uma coisa que o senhor não sabia era que o Aloysio ia ganhar, né? O senador. Sabia, tem absoluta convicção disso, absoluta convicção. Eu achei que foi uma grande surpresa. A experiência de 4 anos antes, quando o Afif foi candidato, né, que nós não acreditamos que o Afif poderia ganhar a eleição, tivéssemos acreditado, o Afif teria vencido. Por quê? Porque na última hora ele vinculou o nome dele ao nome do Serra, ao nosso nome, como candidato, e ele então carregou parte dessa votação. É o que aconteceu com o Aloysio Nunes, exatamente a mesma coisa. Só que nesse caso ele associou-se ao Geraldo Alckmin, principalmente o Geraldo Alckmin. E ao presidente, não? Ao Fernando Henrique? Não. Isso não teve nenhum efeito. O cidadão olha a eleição em cada momento. Nível. Em cada momento, em cada nível. A eleição do senador é vinculada ao governador. Então, o governador e o senador são puxados mais ou menos juntos. Tanto é que a votação dos dois foi muito próxima. A votação dos dois foi muito próxima. Então, quer dizer, só foi surpresa mesmo para o Netinho. E ele que talvez imaginasse que pudesse ganhar da Marta. Eu acho que se o PT tivesse dado no final o mesmo peso à candidatura dele que deu a Marta, talvez fosse ele o eleito, porque ele vinha subindo, ele vinha crescendo, ele chegou a ultrapassar a Marta. Outro dia até comentei aqui no programa. Foi quando o PT puxou o carro e disse, não, peraí, opa, você é bom para ser aliado, mas não para ganhar a eleição. Outro dia até comentei aqui, agora nem me lembro quem eu estava entrevistando, acho que foi no dia da eleição, fazendo análise aqui, eu me lembro que na manhã da votação, o Netinho deu entrevista já falando em ser candidato a um cargo executivo nas próximas eleições. Nada impede. Sim, nada o impede, mas ele falou assim, agora que eu tenho um mandato de senador garantido... É o que ele não devia fazer, porque se quem tem um mandato de senador garantido por 8 anos, foi eleito pelo povo por 8 anos, no mínimo que passe 4 anos, no mínimo 4, 6 anos no seu mandato. Depois você pode ter o direito de pensar em outra coisa. Mas agora não, tem que usar... Porque nós temos um grave problema em São Paulo, né? São Paulo praticamente ficou sem senador. Os senadores de São Paulo são... Se eu não lhe fizer essa pergunta, vão me matar. Aí, vi de exemplo Serra, que sempre saiu... Não, porque o Serra ficou em cargos na área federal. Ele era senador, e de senador ele foi para o cargo federal. Não, mas eu me referi ao fato dele ser candidato a prefeito, sair e para ser candidato ao governo. Do governo sair no complementar. Quando você tem, no caso de executivos, é até mais fácil fazer isso, porque você tem no caso do executivo, uma pressão que não é só vontade sua. Ninguém é candidato a governador se você não tiver uma pressão para ser candidato a governador, como foi o caso dele. Ele era prefeito, ele tinha uma pressão para ser candidato a governador. Tanto tinha que foi eleito. E foi eleito no primeiro turno. Né? Agora, o senador que é eleito por 8 anos, ele tem que cumprir uma parte boa do seu mandato. É 8 anos, não são 4. E por falar em cargo, e aí? O senhor termina, e lembrando ao telespectador, que apesar de o programa estar indo ao ar hoje, dia 2, já tomado posse um novo governador de São Paulo, essa gravação, nós fizemos esse programa gravado durante a semana. Então, eu pergunto ao senhor, nessa questão falando sobre cargos, e aí? O senhor termina, deixa de ser governador, vai ser o quê? O Alckmin, o governador atual, o novo governador, já lhe convidou para algum posto? Não. Para começar, eu vou festejar meus 40 anos agora de vida política. E é a primeira vez nesses 40 anos que eu não sou candidato a nada. Era candidato a cada 4 anos, né? Que não sou candidato a nada e não tenho cargo eletivo. Não tenho cargo eletivo, cargo executivo no secretariado, precisaria ser um convite muito especial. Precisaria ser um convite muito especial para eu aceitar
assumir agora algum cargo na secretaria. Eu só tocou num ponto que particularmente me incomoda. Um cargo muito especial e um desejo muito forte do governador. As duas coisas somadas. Eu vejo muito isso que eu vou contar agora no PSDB, que me estranha. Eu acho o seguinte, se o cidadão foi governador do estado, qualquer seja ele qual for, mas em especial governador do estado de São Paulo, eu acho que ele é melhor ser um ex-governador de São Paulo, com todo respeito à posição que o senhor no futuro venha tomar, a ser secretário de pasta qual for. Eu acho que existe uma coisa que é meio que sublime, de importância, e para mim, eu acho muito esquisito isso. Veja bem, o Geraldo Alckmin foi governador de São Paulo, foi candidato à presidência da República, perdeu a eleição. E vai ser secretário? Passou durante um certo tempo e virou secretário. Depois de 2 anos e meio, virou secretário de desenvolvimento do governo Serra. Então, ele foi secretário. Ele voltou à atividade política. Começou do zero, refundou. Mas ele já tinha o recall, já tinha a imagem dele, já estava formada, já estava constituída e, portanto, ele voltou com toda aquela força que ele já tinha, né? Que era dele. Eu acho que um governador, para ser secretário, principalmente logo depois, imediatamente após, teria que ter tido uma eu estou imaginando, eu estou falando a você, como vocês aí estão falando numa entrevista gravada dias antes ainda da posse do secretariado. Uma vontade política muito forte do governador e uma secretaria muito expressiva, de muita expressão. E quem carregou o governo 9 meses em todas as áreas, evidentemente tem competência, imagino eu, de carregar uma secretaria importante. E são desses 9 meses que eu quero conversar no próximo bloco. E para isso é preciso muita vontade do governador, muita disposição política que ele o faça. E o senhor acha que tem essa disposição? Temos algumas horas ainda pela frente. É verdade, tem uns dias. Mas eu acho remoto isso. Eu acho que isso é remoto para que aconteça, porque eu acho que já evoluiu a formação do secretariado de tal forma e há composições políticas que o governador é obrigado a fazer, como está sendo obrigado a fazer. Certamente o governador Geraldo Alckmin não vai ter a mesma facilidade que nós tivemos na Assembleia Legislativa. Ele, então, tem, evidentemente, outra componente e outra visão de como montar esse governo. Perfeito. Vamos falar, então, do seu governo daqui a pouquinho, logo depois desse breve intervalo comercial. Não sai daí.